Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Band Paulista nessa manhã de domingo. Já está no ar o Band Entrevista. Você já sabe, todos os domingos, aqui na tela da Band, a gente recebe um convidado especial para tratar de assuntos importantes do nosso interior paulista. Fique com a gente, o Band Entrevista está só começando. No programa de hoje, o nosso bate-papo é com o secretário adjunto de Saúde de Presidente Prudente, Marco Aurélio Lúcio. Secretário, muito bom dia e obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, é um prazer estar com vocês falando de saúde. Bom, infelizmente, a gente volta a falar aqui no Band Entrevista dessa questão da Covid, dos casos, né? A gente teve uma explosão de casos. Eu queria que o senhor falasse da situação hoje em Presidente Prudente. É uma situação que preocupa? Sim. Presidente Prudente, como em todo o país e em toda a região, nós estamos vivendo um momento difícil de aumento de casos, um número assustador de casos, e isso tem sobrecarregado o sistema de saúde, tem desgastado nossos profissionais, estamos com muitos profissionais afastados, só neste ano nós tivemos 28% de todo o total de servidores afastados, então está castigando principalmente o funcionário público, o funcionário da saúde, isso causa desgastes e fica difícil atender a população como deveria ser atendido. Mas nós pedimos à população de Presidente Prudente que tenha paciência, que tenha calma, porque o profissional de saúde não é máquina, o profissional de saúde ele fica doente igual toda a sociedade está doente. Então nós estamos com dificuldade para fazer a contratação de profissionais. Autorizamos o consórcio intermunicipal a fazer contratações profissionais, só que nós estamos achando dificuldades para a contratação. Só neste ano, 280 pessoas que foram convocadas pelo consórcio intermunicipal, 210 não quiseram ir, ou por outros assuntos que tenham serviço, mas quando eles percebem que é para trabalhar com Covid, nós temos dificuldade da contratação. Então é importante... Eu sempre falo nas minhas falas que nós precisamos respeitar e cuidar de quem cuida da gente. Então, neste momento, a gente clama realmente a população, a sociedade, no sentido de que possa olhar também esse olhar diferenciado, humanizado para quem cuida. Nós estamos passando um momento difícil e a gente acredita que os próximos dias poderá ficar mais difícil ainda. Então, a Prefeitura, desde o início da pandemia, desde o início do ano passado, nós estamos sempre intervindo, nós não temos medo de decidir, também não temos medo de errar, de voltar. Enfim, nós estamos acompanhando a evolução da doença para que a gente possa intervir e melhorar a assistência ao cidadão, que é o nosso principal objetivo. O senhor falou dessa questão de paciência da população, né? Recentemente teve até nas redes sociais de um morador que acabou se exaltando em uma unidade básica de saúde, ele acabou até agredindo ali os funcionários, né? Tá faltando, né? As pessoas estão nesse desespero por conta da Covid, mas está faltando um pouquinho ali mais de empatia, um pouco mais de paciência, principalmente com quem está atendendo a população, né? Sim, nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu sempre falo para os nossos servidores que nós estamos fazendo o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto nós não temos condições melhores para fazer melhor ainda, como dizia Mário Sérgio Cortella. Então, é isso que a gente passa, né? Nós estamos desdobrando as nossas equipes administrativas, elas estão trabalhando no período noturno para encerrar a ficha, porque o cidadão precisa entender que não é somente a coleta do exame, ou passar pelo médico. Existe toda uma documentação extensa para que faça registro, para que encaminhe essas amostras para o laboratório. Então, nós pedimos realmente a população no sentido de que realmente compreenda esse processo. É um momento atípico, que nós estamos tratando de forma atípica, diferente também, mas é o que nós temos. Então, hoje o Presidente Prudente realmente está com toda a sua força no combate à pandemia e já há 2 anos. Então, os profissionais realmente estão cansados, mas eu quero deixar o meu agradecimento aos profissionais de saúde aqui de Presidente Prudente, os profissionais das UPAs, os servidores públicos, porque eles têm realmente se esforçado e dando o seu melhor para a população.
Bom, a gente está falando dessa explosão de casos, né? A gente vinha de uma decrescência aí com relação ao número de casos de Covid-19, né? Até algumas unidades, alguns leitos de UTI foram desativados por conta dessa queda no número, só que a gente houve novamente um boom nos casos. O senhor acredita que o final de ano, as festas de final de ano, aquela coisa da aglomeração, foi o que provocou, juntamente aí com a variante Ômicron, né, foi o que provocou esse boom, esse caos novamente na saúde pública? E não falo só de Presidente Prudente, porque infelizmente isso é no país todo, né? Sim, eu não tenho dúvida disso. Nós percebemos, os estudos científicos mostram, né, do aumento, né, do acréscimo que teve devido às festas de finais de ano, as pessoas se aglomerando, né, as pessoas não usando máscara. Então, o cidadão precisa ter consciência de que precisa fazer a sua parte. Não adianta só o poder público fazer a sua parte, que se a gente não tiver todos unidos, né, imbuídos realmente num propósito de conter, né, esse avanço avassalador da doença. Então, a gente acredita sim que o Natal, o Ano Novo, e quem sabe o Carnaval agora também, apesar de nós não termos Carnaval na nossa cidade e a grande maioria não ter na região, mas as pessoas se aglomeram, a gente sabe, né? Então a gente pede à população que tenha consciência realmente, e nós estaremos com as nossas equipes da Vigilância Sanitária, né, nas ruas de Presidente Prudente, como já estão fazendo, fiscalizando e tentando diminuir a evolução, né, a transmissibilidade dessa doença, mas se a população não nos ajudar, essa missão fica muito difícil. A gente pode dizer que foi uma das semanas mais críticas, e só em 3 dias a gente teve mais de 2.500 casos confirmados. É claro, né, que graças à vacina aí o número de óbitos é bem menor, mas mesmo assim essa explosão de casos de Covid nessa semana acendeu um certo alerta, e principalmente para as autoridades de saúde. Sim, a pandemia, o número de casos tem judiado, tem desgastado realmente a nossa cidade, a nossa região. Nós tivemos, só nas nossas UPAs, nós temos diariamente mais de 1.500 pessoas na nossa rede de urgência e atendimento diário. Só numa UPA da Zona Norte, que são sintomas gripais, nós tivemos em um dia mais de 850 pacientes. Então, existe uma demanda, uma sobrecarga realmente, que deixa todo mundo preocupado, né, porque o nosso sistema de saúde, como toda instituição, tem um limite de capacidade de atendimento. Então, nós estamos chegando no nosso limite, se nós já não chegamos no nosso limite. Então, por isso que a gente pede a responsabilidade da população, porque todo serviço de saúde tem um limite. Então, nós tomamos algumas medidas, fizemos algumas intervenções para diminuir o afastamento de servidores, mas a gente sabe que essa nova variante, ela transmite muito rápido. E os números estão aí da região também, perda de funcionários, e nós estamos sendo castigados pela falta de servidores, com unidades fechadas. Então, hoje nós tivemos a unidade do pronto atendimento do Jardim Santana, que a nossa ideia era, no início, termos um local de testagem e atendimento médico descentralizado, mais próximo da população, para que a população não ficasse circulando com esse vírus em ônibus, aplicativo. Só que devido à falta de médico, nós não conseguimos fechar a escava do médico. Então, a unidade a unidade de testagem do Jardim Santana está fazendo somente teste agendado, porque nós só temos lá a equipe de enfermagem. Então, a equipe médica, a prefeitura quer contratar, o consórcio intermunicipal quer contratar, mas a gente não acha profissional, outra porque está escasso e os profissionais também estão doentes, médicos também. O senhor acredita que os próximos dias, as próximas semanas, esses dias podem ser piores do que a gente está enfrentando agora? Ou o senhor acredita que pode ter uma queda novamente? Olha, a gente trabalha com perspectivas, com dados científicos, né? O que falam os estudos, que mostram os estudos, que nós teremos 2 semanas ainda que vai castigar bastante a nossa região, a nossa cidade. Então, nós estamos numa alta, né? Não chegamos no pico ainda. Então, segundo os estudos que nós estamos tendo acesso, nós teremos umas 2 semanas, ou talvez 3, de casos bastante altos e sobrecarregando ainda mais todo o nosso sistema de saúde, né, da nossa cidade e da nossa região. Secretário, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui, falando, é claro, da situação de Presidente Prudente, falando de vacinação. A gente vai fazer uma pausa para tomar uma água e a gente já volta, tá? Band Entrevista faz agora uma pausa, tempo de tomar uma água e a gente já volta.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje recebendo o secretário adjunto de Presidente Prudente, secretário de Saúde, Marco Aurélio. Secretário, a gente estava falando da situação das unidades básicas de saúde, o senhor citou a questão do Jardim Santana, que houve algumas mudanças, mas que por falta de profissionais. Durante esses últimos dias, houve várias mudanças nas unidades básicas de saúde para tentar aí, de uma certa forma, conseguir atender toda a demanda. Sim. Desde o início do ano agora, nós fizemos algumas adequações. Dentre as nossas adequações, devido ao grande aumento de casos, nós transformamos a UPA da Zona Norte somente sintomáticos respiratórios, devido ao grande aumento de servidores afastados. Colocamos a UPA do Ana Jacinta somente pacientes clínicos, então pacientes que não têm Covid. Transformamos o pronto atendimento aqui do Jardim Santana durante a noite, de segunda a sexta-feira, e durante o dia, somente clínico. Então, a população de Presidente Prudente, onde eu procuro se eu não tiver sintomas gripais? Se não tiver sintomas gripais, deve procurar o pronto atendimento do Jardim Santana, de segunda a sexta-feira, das 19 às 7, final de semana, 24 horas, e as UPAs, 24 horas. Isso para quem não tem sintomas respiratórios. Para quem tem sintomas respiratórios, nós temos a UPA da Zona Norte. Nós criamos 2 unidades de testagem, uma unidade no Jardim Santana e uma unidade no pronto atendimento da Coab. Seguimos alguns dias acompanhando a evolução da doença, verificamos que os casos estavam aumentando assustadoramente e resolvemos transformar o pronto atendimento do Coab 24 horas, somente sintomas gripais. Neste aumento, nós não conseguimos fechar o pronto atendimento de classe médica, o pronto atendimento do Jardim Santana. Então, o que nós fizemos? Nós limitamos o pronto atendimento do Jardim Santana a 200 testes diários. Ele vai servir de coleta de exames às nossas unidades básicas de saúde. Então, todos os exames agendados em toda a nossa rede atendido, realizado no Jardim Santana hoje. E tivemos que suprimir o atendimento, agora a última mudança, nós suprimimos o atendimento lá do estendido do Humberto Salvador. Nós verificamos nos números que a grande parte dos atendimentos do Humberto Salvador eram sintomas gripais. Então, devido à dificuldade, à falta de servidores, nós suprimimos o atendimento, nós até pedimos para os moradores deste bairro de Presidente Prudente, Humberto Salvador, que entenda a mudança, e nós deslocamos esses servidores para o pronto atendimento da Coab. Colocamos mais uma frente médica, estamos com 3 frentes médicas na unidade de testagem do pronto atendimento do Coab. Das 17 às 23 horas, nós colocamos outra frente médica, esse médico vindo do Humberto Salvador, 4 médicos, mais equipe de enfermagem. Então, nós reforçamos o atendimento para que a gente possa agilizar. Lembrando a população que os exames na Coab são realizados durante o dia. Por quê? Porque nós precisamos processar esses exames, cadastrar esses exames para enviar no outro dia de manhã. Então, não é possível a gente ter 24 horas de coleta. Então, a gente pede à população também que nos ajude e que entenda este processo. Então, hoje, além todas as nossas unidades básicas de saúde, que elas estão aptas para atender os pacientes com Covid. Então, você, prudentino, prudentina, o que a Prefeitura, o que a Secretaria de Saúde orienta? Você que tem sintomas gripais leves, devem procurar primeiramente as unidades básicas de saúde. Agendar o seu exame para que você possa esperar menos. Esses exames serão agendados para o Jardim Santana. E, se grave, procurar as UPAs. As UPAs devem ser procurar as pessoas sintomas graves, tanto sem Covid quanto com Covid. Nós não podemos voltar às nossas UPAs com sintomas leves, que a gente sobrecarrega ainda mais o sistema. Então, foram essas as mudanças que nós realizamos, Paciente Covid, UPA Zona Norte, pronto atendimento da Coab, paciente sem Covid, Jardim Santana, PA do Jardim Santana e UPA do Ana Jacinta. Mais as nossas unidades básicas que atendem todas as situações leves. Lembrando que as pessoas estão doentes, então nós temos os hipertensos, os diabéticos, as gestantes, as crianças, e elas devem ser atendidas normalmente nas nossas unidades básicas de saúde. Existem outras patologias, Exatamente. Então, o que nós observamos nessas nossas intervenções? Nós tivemos uma diminuição quase 50% dos casos não Covid do UPA do Ana Jacinta,
e nós mantivemos estável, já em alta, os atendimentos de Covid, tanto no pronto atendimento do Coab, quanto na Zona Norte. Então, a nossa intervenção funcionou, né? Graças a Deus, graças a toda a nossa equipe, que eu não canso de agradecer, que realmente ninguém faz nada sozinho, né? Todos estão munidos de melhorar a assistência à população. Eu tive alguns questionamentos, nós tivemos alguns questionamentos da nossa equipe, por que não funcionar o antigo centro de testagem, centro de triagem antigo? Nós optamos, a nossa equipe, por descentralizar o serviço, deixar em 2 extremos da cidade. Antigamente eu tinha num local só da cidade, então nós percebemos que as pessoas da zona leste da cidade, elas tinham dificuldade para se deslocar até a zona oeste, para fazer o teste no Coab. Às vezes por falta de ônibus, né, ou por falta de dinheiro, ou porque não tinha condições realmente de realizar o transporte. Então, nós descentralizamos para quê? Para ficar mais próximo da população. E nós estamos num anexo, a unidade de testagem do Coab, nós estamos num anexo do pronto atendimento da Coab. O local onde eu tenho uma sala de emergência, eu tenho medicação, eu tenho oxigênio, eu tenho uma sala de estabilização, né? Sendo que no centro de testagem eu não tenho nada disso. Então, se eu tiver um paciente que, por um acaso, passe mal lá, eu vou ter dificuldade para estabilizar ele. Até eu chamar a ambulância, sexta-feira foi um exemplo disso. 2 pessoas passaram mal, nós tivemos que levar para a sala, estabilizar, eu estava no local aquele dia, e nós ligamos para a ambulância, não tinha ambulância disponível. Então, se eu estou com esse paciente no centro de triagem, eu tinha dificuldade para prestar assistência. Então, ele estava seguro, então, por razões técnicas de melhora na assistência realmente do nosso paciente, nós mantivemos a unidade do Coab anexa ao pronto atendimento do Coab e a unidade de testagem agora só com agendamento no Santana. Secretário, vamos falar um pouquinho dessa questão da fiscalização, né? Porque o Ministério Público pediu para intensificar essa fiscalização. O senhor acredita que alguns locais aqui em Presidente Prudente não estavam respeitando essa determinação, esses protocolos aí, né, de manter o distanciamento, de evitar a aglomeração, né? Porque a gente sabe que a Prefeitura atendeu o pedido e aumentou aí, enfim, essa fiscalização. Nós já estávamos, é uma situação complicada, né? Porque nós já estávamos com a nossa equipe na rua, né, fazendo a fiscalização. Nós recebemos do Ministério Público uma solicitação de uma festa que ia ter com um grande número de pessoas, mas até o próprio Ministério Público, né, a gente conversando, nós não tínhamos o poder de proibir essa festa, né, porque não existe proibição. Então, a festa é permitida desde que os protocolos sejam, né, respeitados, desde que as orientações da vigilância sejam respeitadas. Nós chamamos, né, a equipe que organiza esses eventos lá na Secretaria Municipal de Saúde, fizemos as orientações, a nossa Secretaria da CEDEB, né, Desenvolvimento, fez as orientações. Então, esses eventos com grande número de pessoas, eles são legais, desde que respeitando os protocolos. Nós estivemos lá nas 2 festas que teve, fizemos o relatório para o Ministério Público, estamos intensificando as nossas fiscalizações em toda a cidade. Mas a cidade é grande, né? Se a gente não tiver a consciência da população e a ajuda da população em nos mostrar essas festas que estão descumprindo com, né, as orientações que devem ser seguidas, ficará muito difícil que a gente, né, possa ter um sucesso. Mas nós estamos intensificando. Neste final de semana agora vai ter uma operação conjunta com a Polícia Militar, com a CEMOB, né, com todas as nossas secretarias, no sentido de coibir esses abusos e não desrespeito às leis sanitárias. Secretário, rapidamente falar sobre a vacina, a questão da adesão, né? Principalmente agora a vacinação para criança. Os pais estão procurando? Nós tivemos no início um certo receio. Digamos, um certo receio para a vacinação. Mas agora a gente está verificando, a população está vacinando sim, a vacinação é importante, né? Os estudos mostram isso, né? Então, a gente iniciou neste sábado 7 anos, então nós estamos vacinando sim, então estamos tendo uma boa adesão, fizemos até a nossa chepinha, né? Que é a sobra da vacina para que a gente não possa perder a vacina, as pessoas estão se cadastrando, estão ligando, então eu acho que é um conjunto, né?
é vacina, é prevenção, é respeitar o servidor público, tudo junto. Para que a gente possa, a empatia, para que a gente possa cuidar de gente e enfrentar esses dias difíceis que a gente acredita que nós vamos passar. E vai passar assim. Lembrando que as vacinas são autorizadas pela Anvisa, então 100% segura aí, viu, gente? Secretário, obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Um bom domingo para o senhor. Obrigado, nós estamos sempre à disposição na Secretaria Municipal de Saúde. Band Entrevista dessa semana fica por aqui. Um bom domingo para você também e até a próxima.